Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, a segunda etapa. Segundo tempo desta nossa aula sobre alinhamento ou geometria de direção. Vamos lá? Bom, estão vendo a foto aí no pneu bem carequinha? Fazer também, né? Se o pneu já atingiu o TWI, morreu, sem chance. Se não atingiu, tem que ser feito, né, o alinhamento de direção e muitas vezes se corrige ângulos, né? Pessoal, se um pneu tem um desgaste torto e o veículo está alinhado, temos que tipo de problema? Algum componente desgastado na suspensão, que está fazendo essa roda cair para um lado ou cair para o outro. Ou seja, algum problema está influenciando, né, nessa base do pneu em relação ao solo. Isso é realidade, né? Isso é pura realidade. Tem que ser analisado sempre. Já falei para vocês, o carro está no alto, está no elevador. Já olhe os pneus. Veja como estão as borrachas, o desgaste. Por ali, pessoal, você já sabe, opa, realmente tem problema aqui de alinhamento. Será que é só alinhamento? Vou examinar a suspensão. Poxa, o pivô está folgado. Pronto, você matou o problema. O alinhamento vai ter que ser feito depois da troca do pivô. Mas o defeito do desgaste é o quê? Folga na suspensão. É o pneu. Tá? Então temos o quê? Fazer sempre o quê? Uma análise do veículo. Uma análise ali em loco, no local. Sempre. Tá? Vamos ver o que preparei para vocês, então, nesse texto aí do fazer também, né? Ou seja, quando tem que ser feito o alinhamento, né? A correção do ângulo de geometria da direção. Toda vez que notar algum comportamento estranho no veículo, tendendo a ir mais para um lado, ou com dificuldade de se manter na trajetória. Tá? Então, se o usuário anda com o veículo, te diz, Copira, o carro está puxando para a direita. Ó, qualquer buraquinho leve que seja, ele já desvia a direção. Opa! E aí você testa o carro com ele para analisar. Tá? Quando você solta a direção e ele já puxa para um lado ou para o outro, tem algum problema. Só que, você aí, no dia a dia da reparação automotiva, tem que estar o quê? Ó? Esperto. Como assim esperto? Já determine um trecho de teste aí, ó, perto da sua oficina. Por quê? Não adianta testar o alinhamento numa rua com asfalto liso. Lindo asfalto. Perfeito. Sem nenhum buraco. Só que ele é inclinado. Como que eu vou testar o alinhamento? Qualquer carro, se o piso está inclinado para um lado, soltei a direção, ele vai para esse lado. Então, como que eu testo um carro no dia a dia? Tem que ser uma rua plana, com asfalto igual, plano. Muitas vezes, tá? Em ruas bem calmas, assim, de bairro, tá? Bem vazias, com boa visão, como que eu testo o alinhamento do carro? Eu vou no meio da faixa, ou seja, mão de duas vias, né? Eu vou bem no meio, porque ali é bem plano, né? Normalmente o meio da faixa é bem plano, lógico, com toda a segurança, sempre olhando, né? Mas o ideal é o quê? Você montar a sua pista de testes aí, perto da sua oficina, para você justamente testar, né, essa tendência da trajetória do carro, ir mais para um lado ou ir mais para o outro, tá? O que mais também, né, provoca a necessidade de fazer também, né, o alinhamento de direção, quando forem verificados desgastes irregulares dos pneus. Como falei, né, no dia a dia da reparação automotiva, desgaste de pneu é fundamental. Pessoal, tem que olhar literalmente sempre desgaste dos pneus, sempre, tá? Outro, sempre que houver substituição dos pneus. O que acontece? Alterou os pneus, altera um pouco, mas o suficiente,
a altura do veículo. Além do que, né, pneu hoje é um item tão caro, né, tão caro assim para se trocar, né, tem um custo-benefício muito alto. Você pensou, colocou 4 pneus novos. Em poucos meses já teve um desgaste acentuado na lateral dos pneus e comprometeu o pneu. Aí não adianta trocar pivô, bandeja, alinhar. Já gastou o pneu torto. Não adianta agora trocar tudo e alinhar, porque já gastou. Tem que fazer isso quando? Antes, né? Tem que fazer isso antes, né? Não adianta, tá? Bom, a geometria da direção, né? O alinhamento de direção, tá? Olhem um elevador tipo tesoura, tá? Também é um elevador para alinhamento, né? Tipo pantográfico, tá? Ou seja, vejam como que ele é bem paralelo, né, com o solo. Vejam isso, ó. Por quê? O alinhamento, ou você usa a valeta, lógico, uma valeta sempre plana, tudo certinho, ou um elevador pantográfico. Ambos têm que estar o quê? Em paralelo perfeito com o solo. Porque o alinhamento é como se o veículo estivesse no solo, né? E esse pantográfico aí, ó, aí você consegue pôr os macacos pequenos para tirar as rodas, né? É mais moderno ainda, né? É bem legal para se trabalhar, tá? Qual é o tempo, né, normal aí para fazer a geometria da direção? O alinhamento da direção. Quanto tempo eu preciso? Vamos ver, né? Qual é o tempo médio, né, para a geometria? O alinhamento das rodas dianteiras, tá, e traseiras é realizado em cerca de 30 minutos. Né? É uma operação simples e deve ser feita por especialistas com equipamentos adequados e aferidos, tá, pessoal? O alinhamento também se afere o equipamento para saber se ele está paralelo em relação ao solo, se o zero é zero realmente, tá? Por isso, recomendamos redes de revendedores que possuem equipamentos modernos, profissionais qualificados. É importante o alinhamento de direção em pessoal qualificado. Nada que impede que você, proprietário ou o reparador aí na oficina, possa aprender. Nada impede, pessoal. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, coisa que nós fazemos já, né, no dia a dia da reparação automotiva. Bom, então o tempo médio para alinhar dianteira e traseira, 30 minutos. É muito difícil fazer menos que esse tempo, tá? Não dizer que seja só dianteira, né? Só dianteira rápida, pode ser um pouquinho menos, tá? Mas se for conferir com o ângulo da traseira, não tem jeito. Meia horinha de serviço vai ali, tá? Com toda certeza. Bom, essa figura, calma, que nós vamos explorar item por item ainda, tá, pessoal? O que é a cambagem? Quando ela é negativa, positiva. O que é a convergência? Quando ela é convergente, quando ela é divergente, quando ela é convincente. Oh, não, convincente não, né? Tô brincando. Tá? Cambagem. Nessas fotos aí da cambagem, legal, né? Dá para enxergar bem em relação ao que é a cambagem, tá? Cambagem negativa. Pessoal, aí, ó, é a maior parte dos problemas do carro repercute nisso. Cambagem negativa. A maior parte, pessoal, seja porque o carro não está alinhado, seja porque tem folga de bandeja, tem folga de pivô, folga de batente de amortecedor, coxinha superior do amortecedor, o carro fica assim, ó, com a cambagem negativa. O que é cambagem negativa? Quando a parte de cima da roda cai para dentro um pouco. Quando ela cai para dentro um pouco, não é o problema. O problema é que a parte de baixo da roda, né, do pneu, em relação ao solo, fica mais encostada. Ou seja, o apoio do pneu no solo vai ficar em cima da parte interna dos pneus. E aí o pneu gasta, né, só uma lateralzinha dele, né, fica liso e o restante fica seminovo.
Então, cambagem negativa. Cambagem positiva já é o contrário, né? É quando abre a parte superior da roda, né? Então, vai abrir. E aí, gasta a parte de fora, né, da banda de rodagem. É mais difícil acontecer, tá? A cambagem positiva, pessoal, acontece muito em roda traseira, tá? Fácil. Levanta a borracha de facão de Fusca. O que acontece quando você levanta borracha de facão de Fusca acima do limite? A cambagem traseira fica muito positiva, né? Abre as pernas do Fusca, né? Você olha por trás, parece que ele abriu as pernas, as rodas estão abertas, tá? Convergência, não, está dizendo, né? O que é algo que converge, vai de encontro a. Isso é convergente. Então, as rodas dianteiras, elas ficam convergentes quando você traçar, né, uma linha imaginária, elas vão se encontrar logo ali na frente do carro. Claro, ao contrário, divergente, né, não tem acordo, né? Elas não vão chegar a nenhum acordo. Ao contrário, né, elas estão cada uma indo para um lado. É muito comum o veículo ficar convergente, né, ou divergente quando você troca terminal de direção. Muito comum. Se não contar as voltas ali do terminal, né, é muito comum dessa diferença gritante aí, ó, de convergente e divergente. Nessa hora aí do trocar o terminal de direção, o braço axial, pessoal, é que é legal a linha, né, um cordão de nylon. Você passa o cordão de nylon nas rodas traseiras e traz ele em ângulo reto até a dianteira e pede para o companheiro segurar no ângulo certinho. Você vai ajustando o braço axial até o pneu dianteiro alinhar com o traseiro. Você mata o problema de convergência e divergência ali. Praticamente zero. Não é zerar, porque vai ter que alinhar o carro realmente, mas você traz para um ângulo muito próximo da realidade, tá? Porque, pessoal, se der uma bobeadinha, né, contar as voltas de terminal de direção, você não sai com a roda da oficina. Ele vai arrastando roda para sair da oficina, tá? Bom, falei um pouquinho sobre essa cambagem, convergência, divergência. Por quê? Porque existe uma ordem de verificação. O que é isso? Logo após o veículo ser colocado na rampa alinhadora, né, pode ser uma rampa, pode ser uma valeta, pode ser um elevador pantográfico, o reparador costuma verificar a geometria da suspensão através da seguinte ordem. Primeiro, vai ver o quê? Cambagem. Então, o primeiro item a ser verificado, pessoal, é qual? A cambagem. Ou seja, a inclinação para dentro e para fora, né, das rodas dianteiras. É o primeiro item a ser verificado. Depois, o caster. E, por último, a convergência e divergência. Posteriormente, caso os 3 pontos devam receber ajustes, o reparador deverá prosseguir na seguinte ordem. Inverte o caster com o camber. Primeiro corrige o caster, depois o camber e, por último, a convergência. Pessoal, então, na verificação, primeiro, cambagem, depois, caster, depois, convergência. Vai corrigir, primeiro, os 3 estão fora. Primeiro, acerta o caster. Depois, cambagem. Por último, a convergência. Assim você minimiza, né, problemas de retrabalho, tem que ficar toda hora refazendo, né, o alinhamento da direção. Você ganha tempo, tá? Porque a ordem errada faz você perder tempo. Às vezes o carro está só ruim a cambagem. Você mexe na cambagem, sai fora o caster. Por quê? Mudam-se alguns ângulos de itens relacionados. E isso, pessoal, não é legal. Você perde tempo. Ordem errada. Se esta ordem for ignorada, o reparador estará sujeito a retrabalho. Pois, se o camber for ajustado antes do caster, por exemplo, o já citado camber será perdido,
Ou seja, ficará fora da especificação e todo o serviço será perdido, pois não será possível corrigir mais o caster sem interferir na cambagem. Não é que você vai parar de trabalhar. Não, vai ter que refazer de novo. Tá? Então é importante, né, seguir essa ordem. Parece coisa simples, básica, mas ajuda no dia a dia isso, pessoal. Então qual que é a ordem? Primeiro, camber. Depois, caster. Por último, convergência. Na hora de regular, primeiro vamos fazer o ajuste do caster, depois o camber e por último a convergência, tá? Bom, falar um pouquinho sobre isso, né? As outras aulas também vai ter esse tipo de assunto, tá? E já tem muitas perguntas a respeito, tá? O repuxadeira, né? Ou corretor de cambagem, né? Coisas do gênero. Estão vendo aí na telinha? Uma repuxadeira, tá? Essa repuxadeira, existem várias no mercado, ela vai torcer, vai puxar, vai mexer em ângulos no veículo. Isso é muito utilizado, pessoal, em funilaria do carro, tá? Mas tem algo parecido só para alinhamento. Bom, o ajuste de camber e caster através de repuxadeira ou macaco hidráulico é absolutamente condenado pelas montadoras, devido à possibilidade de fadiga dos materiais forçados, tais como rolamentos de roda, que é o mais sensível, manga de eixo, amortecedor, bandeja, pivô, etc. Ou seja, pessoal, é um serviço... Eu vou até usar a frase aqui, ó, do nosso aluno Marcelo Reinaldo de Godoy, ó. Ele comentou aqui, ó. Repuxadeira, olha o perigo! É isso mesmo. É extremamente perigoso, tá? Então, se tem um ângulo muito forte para ser corrigido, pessoal, para. Tem alguma coisa errada no carro. Alguma batida mal reparada. Não puxar a frente direito. Tem um quadro empenado. Tem alguma coisa errada. Não é para ter a necessidade de corrigir um ângulo forçando. Você estraga uma série de outros itens. Bom, sobre repuxadeira, correção de cambagem, vamos falar mais adiante nos próximos treinamentos, tá? E aí na telinha, a famosa valeta de alinhador, né? Até hoje é muito utilizada, pessoal. Particularmente, ocupa bastante espaço? Ocupa, mas é fácil de trabalhar. Porque não se trabalha, né, sentado, trabalha em pé, dependendo da valeta, né? E é muito bom, é rápido de trabalhar em valeta, né? Se ganha até tempo na reparação. Mas também é uma questão de espaço físico, tá ok? Vamos a mais uma dica aqui do nosso encontro. Qualquer buraco um pouco mais forte ou uma simples troca de itens relacionados ao alinhamento, devemos refazer as medições para garantir um perfeito alinhamento, uma perfeita geometria da direção. Vamos ao nosso plantãozinho de dúvidas, né? Primeira perguntinha. Devemos primeiro balancear ou alinhar o veículo? Qual que é a recomendação inicial? A resposta, né? Para o balanceamento, devemos retirar as rodas, né? Se não for no local, tem que retirar a roda. Portanto, o ideal seria o quê? Primeiro, balancear. O último serviço é o alinhamento, pessoal. É o último, tá? Então, por último, alinhe o carro. Primeiro balanceia, depois alinha. Beleza? Prontinho, alunos do Universo do Mecânico. Vamos ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. Gilmar Freitas Alves Moreira. Professor, o que faz ter o desgaste do pneu? Cambagem ou alinhamento? A cambagem está dentro do alinhamento, tá? Mas assim, a grande maioria dos problemas de desgaste do pneu é a cambagem, né? É esse ângulo de apoio, né? Da roda do pneu com o solo, tá? Então a cambagem, olhando o carro de frente, está aqui, ó. A parte de cima
fica para dentro, e aí vai ter o desgaste aonde? Ó, na parte interna dos pneus. Vão ficar apoiadas primeiro, né, no chão. Tá? Claro, a cambagem está dentro do alinhamento. Tá? Valdinei Lor Cândido Silva perguntou: a cambagem com ciborgue é prejudicial ao conjunto do carro? Muito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Vamos falar mais adiante sobre alinhamento técnico, que é essa correção de longarina do carro. Por quê? Se não dá alinhamento no carro, mesmo com bandeja em ordem, pivô, buchas, batente de amortecedor, e não dá alinhamento, não dá regulagem, não pode forçar, por exemplo, né, a torre do amortecedor, a coluna. Não é isso que tem que ser feito. Tem que se achar o problema. Muitas vezes é uma longarina do carro que foi mal soldada. Muitas vezes é uma longarina torcida ou fechada. Aí tem que se fazer o alinhamento técnico, que é primeiro fazer as medições de carroceria para depois partir para o alinhamento do carro em si. Tá ok? Antônio Mendes Dutra. Professor, sobre balanceamento, existe também falhas quanto a vibrações que inicia aos 60 e 70 por hora? Geralmente são pneus, né, 95 e 110 também. São problemas de rodas empenadas? Ó, essa faixa de vibração aí de 60 e 70 por hora geralmente é roda empenada. Tá? 95, 110 é a parte bem crítica do balanceamento. Tá? Então, baixa velocidade, está desbalanceado, geralmente é roda torta. Alta velocidade, né? Está desbalanceado, tem que balancear só e ponto final. Tá? Mais uma pergunta. Bem interessante, ó. Humberto Luiz de Souza Silva. Scopino, às vezes vou alinhar um carro com os 4 pneus 0 km, mas na hora do teste está puxando e às vezes inverto os pneus da frente. Aí para, ou às vezes tem que fazer o rodízio com o traseiro. Isso é normal? Bom, pneu novo não é normal. Tá? Pneu novo não é a inversão que vai dar diferença. Agora, trocou só 2 pneus e deu diferença? Sim, pessoal. Pneu faz o carro puxar. Pneu. Mas o alinhamento está certinho. Está andando com o carro, solta a direção, ele puxa para um lado. Você inverte o pneu dianteiro com o traseiro, acaba o problema. Sim. Por quê? É falta de rodízio, pessoal. Lembra que explicamos nas aulas anteriores? As pessoas não fazem um rodízio, o pneu não tem um desgaste regular? Pois bem, é isso que acontece. Tá? Também, uma pergunta do Humberto. Existe curso de aferição do aparelho de alinhamento? Negativo. Isso é o quê? Tá? É uma questão sobre o quê? O fabricante do equipamento que tem que fazer a aferição. Ou determinar alguém, alguma outra empresa para fazer a aferição. Ok? Muito importante esse detalhe. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico. Fechamos mais um conteúdo técnico. Semana que vem, alinhamento parte 2. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico.